Tudo bem, pessoal? Então, professor Rodrigo, nós estamos vivendo essa semana, uma semana diferente, com essa questão da pandemia e essa precaução, essa cautela tomada institucionalmente pelo Estado em suspender as aulas e vagarosamente também suspendendo atividades, porque esse vírus, como ele tem uma proeza maior de simulação, né? Então é bom que a gente tenha menos contato, e o menor contato faz com que a gente crie barreiras para que ele não contamine mais do que ele vai fazer. E a professora Suza criou então esse espaço para que nós pudéssemos ter um pequeno diálogo, uma pequena aula essa semana sobre o tema em questão. Então, os primeiros anos deveriam apresentar o texto da República de Platão, a República de Platão, que tem como tema básico a Diké, a justiça, que é uma deusa, mas Platão, na linguagem de Sócrates, ele quer descobrir o que é, na verdade, a justiça. A justiça não é simplesmente dar a cada um o que lhe compete, uma distribuição. Esta até mesmo é uma definição escolástica do século XIII, chama justiça retributiva. O fundamento da justiça é a espinha dorsal do texto da República. Então nós temos que perceber que esse diálogo é um dos 37 diálogos que Platão escreve. Portanto, ele escreveu bastante diálogos, muitos textos sobre vários temas. Nós temos textos que Platão ele é socrático, ou seja, ele segue a linha de Sócrates, que não escreveu nada. Tem outros textos que ele é pós-socrático, ou seja, ele começa a ter um pouco mais de autonomia em dizer, em falar o que ele pensa sobre os temas. E tem os textos intermediários. A República, Sócrates tem um peso muito forte nele. E ele vai aparecer discutindo muito isso, sobre as riquezas, sobre a fundamentação da tripartição da alma, nos livros 1 a 10, porque a República é um livro que, ao invés de ser dividido por capítulos, ele é chamado de divisão por livros. E eu pedi para que vocês, dos primeiros anos, lessem o livro 7º. O que tem no livro 7º? O livro 7º é um livro que trata da paideia. O que significa essa palavra, paideia? Paideia trata-se exatamente da formação educacional do indivíduo, mas não é da formação só intelectual, da formação plena, formação do corpo, formação da alma e formação técnica. Por que se fala isso? Porque em livros passados, não no livro 7º, Platão ele sugere que há 3 tipos de alma. Existe uma alma que é uma alma de bronze, e estas almas de bronze elas são voltadas para os artesãos, ou as pessoas que têm habilidades manuais, habilidades técnicas. Portanto, essas pessoas elas não podem governar o Estado. E o livro tem como função, definindo a justiça e a educação, dizer quem que deve governar o Estado. Quem que deve governar a República. Desculpe. Então, além desses homens que têm alma de bronze, teria uma alma de prata, cuja virtude seria a coragem. A primeira virtude seria o desenvolvimento de habilidades e competências, para que as pessoas pudessem ter técnicas manuais. Já a virtude da coragem, ela possibilita a formação de alguns homens como aqueles que estão voltados para exatamente a coragem, os guardas, os valentes, os guardiães, me desculpem, da sociedade, e que defenderiam com o próprio corpo e alma o Estado, a República. E no alto estão as almas de ouro, onde estariam os governantes,
que para Platão e Sócrates seriam os filósofos, os pensadores. Mas esse não é o tema principal do mito, né, que está no livro 7º. Pedir para vocês lerem o livro 7º é pedir para vocês estudarem o mito da caverna. Alguns alunos já me entregaram um trabalho via internet, né, e-mail do rds@yahoo.com.br, pode enviar lá que eu corrijo, pode fazer manuscrito, entregar aqui na escola, não agora, espera um pouco, na semana que vem vai parar as aulas, entrega depois, a gente vai receber normalmente, mas às vezes fazer um trabalho em casa tira a gente da ociosidade, né, do nada a fazer. Então, rapidamente, o diálogo que está no texto, no material que eu enviei para vocês, é entre Glauco e Sócrates. E Platão coloca esses dois, porque Glauco representa, no texto, alguém que está disposto a também fazer uma experiência de libertação. Por quê? Porque a educação ela tem como função, sobretudo a educação paidêutica, a libertar o homem das correntes da ignorância. Para quem já leu o texto fala em correntes no pescoço, em correntes no braço e em correntes na perna. E correntes de tal modo que estão fixadas a eu poder olhar somente um lado só, que é o lado sombrio, é o lado das sombras. Isso é muito importante porque Platão, para ele existe o mundo das sombras, o mundo da realidade, das coisas que nós não conhecemos, que aparentam ser, e o mundo das ideias, onde as coisas são o que são. Então eu tenho uma ideia de livro, eu tenho a ideia de livro, o livro é a ideia de livro. Esta ideia de livro nunca está no material livro, que é sempre superior, é sempre além do que eu tenho em mãos. Mas no diálogo especificamente, quando Glauco conversa com Sócrates, o diálogo faz de tal forma que Sócrates pergunta assim: não me parece que pelo processo educacional estamos todos presos numa caverna? A caverna é a expressão da ignorância, da não sabedoria, a expressão do tapar os olhos, a expressão dos fake news, a expressão do não saber completo, total, da massificação, do estar fora da realidade. Então, quando Sócrates e Glauco estão conversando, o mito, a alegoria da caverna é exatamente para explicitar isso. E vocês têm desenho, você coloca mito da caverna, põe imagens no Google, vocês vão ver várias imagens de homens presos atrás de uma coluna e que a porta da caverna está lá atrás e que a sombra das coisas que passam lá são reportadas à parede como sombras. Mas eles acham durante a vida toda que aquelas sombras eram a verdade, sendo que a verdade estava fora da caverna. Basicamente, para não estender muito mais o vídeo, é isso que a alegoria quer nos reportar. Está dizendo no fundo que nós não conhecemos aquilo que supomos conhecer. Por quê? Porque estamos apegados aos sentidos. Platão é contra os sentidos. Os sentidos nos enganam. Platão ele é racionalista, ele é idealista. Por isso que eu falei, mundo das ideias. A ideia das coisas são as coisas mesmas, não as coisas materiais, que são sombra dessas ideias. É pela sombra das ideias que eu faço eu alço voo para a verdade que está nas ideias. Sócrates diz: e se alguém, Glauco, sai da caverna? A primeira coisa que acontece é que, se alguém está muito tempo numa escuridão tenebrosa, ele, quando sai em contato com a luz, ele vai ter problema de visão, ele vai ter um tempo para adaptação da escuridão à luz, no caso da adaptação à luz. E quando ele começar a enxergar, ele vai ver que tudo aquilo que ele aprendeu na caverna não era verdade. Não era verdade. Ele via sombras. E isso é tão novidade para este indivíduo que sai da caverna, que ele começa a conhecer as coisas que ele nunca tinha visto.
porque a caverna era limitada à porta e às sombras que passavam lá. Porém, há coisas que nunca passaram na porta da caverna que ele conheceu lá fora da caverna. Olha só. Feita essa experiência, ele volta para a caverna. Ele quer voltar para libertar os outros colegas que estão como? Com correntes no pescoço, correntes nos braços, correntes nas pernas. A pergunta, porque tem uma palavra que Platão deixa claro nos diálogos, a aporia. O que é a aporia? Ele não deixa o desfecho acontecer. Se você gosta de final feliz ou gosta de finais bem explicados, você não vai encontrar isso em Platão. Platão deixa um pouco o leitor, tem um pouco de autonomia em dizer o que será que vai acontecer. Bem, o que acontece é que, teoricamente, metaforicamente, quem saiu da caverna foi Sócrates. Por toda a sua vida, pelo seu método dialógico, método da ironia, método da kenosis, da ignorância e da maiêutica. Esse método faz com que o indivíduo ele saia da caverna, se liberte das correntes, da ignorância, etc. A pergunta que Platão deixa no ar é: ao voltar para a caverna, os demais vão acreditar nesse indivíduo que fez a experiência fora da caverna? Você acreditaria? Pensa bem. Por quê? Porque tem um hábito, o costume de sempre ser do jeito que foi. Não é primeiro ato. Não faz sentido, né? Não faz sentido alguém dizer que existe vida fora da caverna, porque eu nem sei que existe fora da caverna. Só sei que existe caverna. E o que eu vejo é sombra. Pronto, acabou. Então, existe vida além dos sentidos. Vida mental. Ens mentais, entes de mente, que não estão na realidade. Então, quando Platão coloca Sócrates de volta dentro da caverna para dialogar com os que estão presos, ele vai concluir o livro 7º, e aqui que está a grande questão, falando de educação. Do processo paidêutico, lembra que eu falei disso? Como é a educação grega? Como é a educação brasileira? Como é a nossa educação? Temos condições de dizer que o processo educacional pelo qual fazemos parte nos ajudaria a entender este homem liberto que traz uma novidade de que o que nós vemos não é exatamente aquilo que é, mas aquilo que é está além dos nossos olhos, nas ideias? O processo educacional é o processo pelo qual, segundo Platão, na boca de Sócrates, vai libertar o homem das suas amarras. Como fazer isso? Como libertar o homem? Então pense um pouco no processo de educação grega, chamado paideia, leia um pouco sobre isso. Pense um pouco no processo de educação que você faz parte, e eu sou um dos que saíram da caverna. Estou voltando para dizer, tem vida fora da caverna. Pense um pouco em todas as sombras que estão na internet, na televisão, no dia a dia, nas conversas, nas rodas de conversa. Pense um pouco. Essa cidade justa que a República quer construir passa pelo processo educacional de ter uma mente expandida, de entender que a vida não é só dentro da caverna. Dá até para brincar um pouco com Platão, não somos homens mais da caverna. Somos homo sapiens sapiens, homens que pensam. Então é preciso, obviamente, fazer esta leitura do texto, do desejo de viver numa sociedade onde a educação tenha esta capacidade de transformar-nos todos em filósofos reis. Em pessoas que fazem a experiência
do bem, que é um tema fortíssimo também no livro, porque o bem é o símbolo da ideia, né? Nesse livro aqui, chamado História da Filosofia, do François Châtelet, um francês, eu vou encerrar com ele. Diz assim: a importância da alegoria da caverna, a ponto de se poder julgar esta narrativa mítica, é a conclusão da República. Porque Platão e outras provas a dar contra a multiplicidade de opiniões comuns, contra os sofistas, que era um grupo que Sócrates tinha diferenças, contra os poetas, contra os homens de ofício, aqueles que têm alma de bronze, contra os políticos, contra aqueles que fazem narrativas históricas, epopeicas, etc. O filósofo sabe que há ideias e que as essências existem não nas coisas, mas nas ideias. Bem, a continuação normal do mito da caverna, a descrição meticulosa, chamada cursus studiorum, o estudo do curso, o curso em estudo, que deve seguir aqueles que foram selecionados como aptos a se tornarem magistrados. Bem, olha só, o Platão ele vai dizer o seguinte: pela educação, através de alguns estudos, nós poderíamos conseguir criar um ambiente de libertação. A primeira coisa que esse livro nos reporta é libertar-se da ignorância dessas correntes. Dê oportunidade a olhar para os lados. Dê oportunidade a conhecer o contraponto. Você não precisa acreditar no contraponto nem mudar de opinião, mas dê oportunidade para que o outro também exprima o que pensa. Tudo bem? Então nós vamos encerrando essa aula, dizendo a vocês todos que essa é a principal, a específica função da filosofia, né? Onde esse diálogo dialético, né, vai fazer da filosofia um espaço um epicentro de libertação das correntes da ignorância e vai apontar para a porta da caverna, para que eu e você sempre nos libertemos de tudo aquilo que nos aprisiona na ignorância e no direito do não saber, porque temos o direito de saber. Um abraço, boa estadia em casa, lave as mãos, cuidado aí, e a gente se vê logo logo, se Deus quiser.